Nesse instante, milhares de brasileiros esperam que o telefone toque e que do outro lado da linha alguém diga a frase: encontramos um doador compatível. A espera por um transplante de órgão no Brasil costuma demorar anos. Em 2016, até que o país registrou um número inédito de doadores efetivos, 2.983. Um número 5% maior do que o registrado no ano anterior. Mas será uma marca para ser comemorada? E como é a rotina de quem finalmente faz um transplante? Vamos conversar sobre isso com o Lúcio Pacheco, que é membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. E também com a Juliana Finamori Valgueredo, que recebeu um rim em 2015. Obrigada por virem ao Conexão conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo ótimo. Quero começar com uma pergunta para você, Lúcio. O dia 27 foi instituído como Dia Nacional, né, de Doação de Órgãos. Não é à toa que essa data precisa ser lembrada, não é, no país? Então, eu queria começar parabenizando o Canal Futura e você, Eliane, por escolher um tema que é tão importante para a sociedade brasileira. O transplante, diferente de qualquer outra modalidade terapêutica na medicina, ele depende da solidariedade da população. Não existe transplante se não tem doação de órgãos. E a gente escolheu um dia para falar disso para a população do Brasil, que é o dia 27 de setembro, que é em homenagem a São Cosme e Damião, que é tido como padroeiro dos transplantes. Existe uma história de que São Cosme e São Damião transplantaram a perna de um mouro num soldado. Isso tem vários pontos a serem tocados, isso que não tem religião, não tem raça, não tem nada. Quando a pessoa doa, quando a sociedade doa, é para ajudar alguém, sem saber para onde vai esse órgão. Isso é muito importante. Fazer o bem sem saber a quem. Exato. Isso é muito importante no Brasil. Só quem espera por um transplante sabe o quanto é angustiante essa espera pelo telefonema que você acabou de falar. Existem pessoas que passam anos aguardando esse telefonema para tentar voltar a ter uma vida normal. O transplante consegue melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes e salvar a vida de muitos pacientes. Mas ele não acontece se não tiver a participação da sociedade. Então, ter um dia para falar disso, ter um mês para se falar desse tema, repetir esse tema é super importante. No Brasil, cerca de 45% das pessoas, ou das famílias que são perguntadas se elas vão doar um órgão de um parente que está em morte cerebral, dizem não à doação. Isso a gente tem que melhorar a sociedade, tem que trazer essa conversa de doar ou não órgãos, tirar da porta do CTI e trazer para dentro de casa. Ser uma questão resolvida antes, exato, né? Com muita para as pessoas que estão assistindo esse problema, é o momento de conversar com a família sobre doação de órgãos, quero ou não quero ser doador. Porque, na verdade, quem doa os órgãos não é a pessoa. A pessoa vai estar em morte cerebral dentro de um CTI. Quem doa os órgãos é a família da pessoa. Quando a gente já tem essa ideia pré-concebida ou mais ou menos pré-formada, discutida, fica um pouco mais fácil. É super importante também trabalhar com os médicos que trabalham em CTI. Isso a gente trata mais à frente um pouquinho. Eu estou vendo a Juliana o tempo inteiro ali afirmando, concordando com o que você está dizendo. Você passou por essa questão na pele, né? E você tem contato com outras pessoas que também estão na fila, né? Como é essa espera, Júlia? Então, é complicado, porque eu não precisei ir para a fila, mas como eu estou dentro de um grupo que, nível Brasil, tem vários transplantados renais, como eu, e muitos estão à espera, muitos procuram saber por que ainda não chegaram a vez deles, são anos esperando, como tem outros que rapidamente são chamados na fila. Isso tudo é uma questão burocrática, entendeu? Mas é complicado, as pessoas ficam ansiosas, você fica nervoso, isso pode agravar mesmo no seu eu mesmo, sabe? Você tá o doente, emocional fica abalado, isso, fica abalado. E pode se refletir na saúde, no físico. Isso aí, acaba refletindo em você mesmo, sabe? Então, no grupo tem muita reclamação em relação a isso, mas como ele disse, não depende do doador,
Depende da família, a conscientização da família do doador, entendeu? Porque se ela disser que não vai doar, não haverá doação. Agora, eu queria fazer uma parte para, assim, a Juliana não esperou porque ela fez um transplante com doador vivo. Isso. Isso a gente consegue fazer transplantes com doador vivo de rim, de fígado, de pulmão, mas é um número reduzido. O grande volume de transplantes é feito com doador falecido, com doador com morte cerebral. E esse tempo de espera na fila, que ela falou assim, que dá a impressão, algumas pessoas transplantam muito rápido, outras não. Cada órgão tem a sua peculiaridade. Vamos exemplificar os 2 transplantes que mais são feitos no Brasil, fígado e rim. Como é que a gente escolhe quem vai receber o rim? O rim, a pessoa tem uma máquina que mantém ela viva enquanto aguarda um transplante, que é a máquina de diálise. E é um órgão que rejeita mais que o fígado. Então, quando a gente tem um doador falecido, o rim de um doador falecido, ele vai para a pessoa mais compatível da fila de espera, para você diminuir a chance de rejeição, diminuir a chance de perder aquele órgão. Já o fígado, a gente não tem nenhuma máquina que mantenha aquele paciente que aguarda um fígado vivo. Então, o fígado vai... E o fígado também rejeita menos que o rim. Então, como é que a gente escolhe para quem vai o fígado? O fígado vai para o doente mais grave da fila. Então, são completamente diferentes as formas de você distribuir os órgãos, de você alocar os órgãos para quem está na fila de espera. E isso faz com que algumas pessoas entrem na fila hoje e transplantem na semana que vem. E outras estão há vários anos aguardando um transplante. O fato é que quanto mais você tem carência de órgãos, mais difícil é distribuir essa alocação. Se você tivesse órgão para todo mundo, ninguém esperava nada. Mas como você tem pouco órgão para a população que precisa, você tem que escolher para onde vai. A Juliana recebeu um transplante de rim. O Dr. Lúcio estava falando aqui também das peculiaridades, enfim, dessa doação. Eu lembro que a cantora Selena Gomez, ela postou há pouco, recentemente na internet, uma imagem dela com uma amiga. Ela recebeu o órgão, um rim de uma amiga, enfim, foi uma doação em vida. E isso não é possível aqui no Brasil. Está aí a foto para vocês lembrarem. Inclusive, ela fez esse post, o Ministério da Saúde também fez o post comentando, né, contando que aqui no Brasil esse tipo de doação pode ser feita por familiares de até 4º grau. Quem não for parente também pode, mas precisa de uma autorização judicial. E aí, Juliana, que eu acho que foi o seu foco, né? Conta a sua história pra gente agora brevemente. Eu fiquei sabendo e ao mesmo tempo eu mobilizei a família, né, toda para fazer a doação para mim. Até que o meu médico chegou e falou: Juliana, as coisas não são bem assim. Você pode pegar ascendente, descendente, você pode até pegar amigos e parentes, tipo primo, alguma coisa assim, mas isso não é do jeito que você pensa. Você vai ter que entrar num lado mais burocrático da situação, porque você vai ter que entrar com uma liminar para ser liberada esse transplante. Então, graças a Deus, não necessitei de um primo ou de uma amiga, apesar de terem se prontificado a fazer, algumas pessoas, e minha mãe foi compatível. Então, a minha mãe, de 70 anos, né, que me doou, sou muito grata. Afinal, ela me deu a vida 2 vezes. Sim. Isso é muito lindo, né? No olhar, assim, você olhar que sua mãe te deu um órgão. Mas, assim, as pessoas... Como que eu posso falar? O americano, o norte-americano é muito pragmático, né? Então, eles são muito rápidos nessa situação. Eu entendo o lado, o doutor até conversou comigo, da questão dos órgãos podem ser comprados ou então traficados, né? Mas... a pessoa que está esperando, ela fica num nervo. Ela tem pressa. Isso. Então, ela fica tão desesperada por aquele órgão que ela acaba procurando outros meios para ter o órgão. E mesmo assim, enfim, entre a indicação para o transplante e a cirurgia em si, foram 2 anos. Você recebeu essa indicação em 2013, não foi? Foi. No início de 2013, que eu descobri que era renal crônica, eu já estava com um nível de creatinina bem alto. Ele fez uns procedimentos, um protocolo para manter por um tempo, né, até chegar
o momento de todos os exames feitos e a pessoa compatível me doar. E nisso foram 2 anos nessa luta até efetuar mesmo o transplante. O Brasil tem uma lei federal, né, a 9.434, que é de 1997. Ela dispõe sobre essa questão de doação de órgãos e tecidos. Teve alguns decretos depois para tentar ajustar algumas coisas na lei. E é possível, no Brasil, o transplante com doador vivo. Se o doador é parente até 4º grau, isso. 4º grau é primo, que a gente chama de primo-irmão. Até primo-irmão pode doar sem pedir autorização judicial. Lembrando que, mesmo sendo parente, a gente tem que informar o Ministério Público que está tendo uma doação de órgãos entre pessoas vivas. Isso é uma coisa que protege o sistema de transplante. Quando não é parente, não é que é proibido no Brasil, mas assim, ano passado foram 5.600 transplantes de rim. 80 foram de doadores não aparentados. Então, se você tiver uma notícia ruim num transplante desse de doador não aparentado, você pode acabar ou diminuir muito a doação de órgãos. A população no Brasil confia muito no sistema de transplante. É um sistema que funciona bem no Brasil. Então, se uma notícia ruim nisso pode colocar em risco um sistema que vem funcionando e ajudando no rim 5.600 pessoas por conta de um caso ruim. Então, o que a gente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos defende é que a gente seja doador não aparentado, seja uma coisa muito clara. Não é que não possa, mas tem que ter uma autorização de comitê de ética do hospital, uma autorização da central de transplante e uma autorização judicial. Um juiz tem que falar assim, essa doação entre não parentes pode ser feita. E eu acho que isso defende o programa de transplante. Eu já tive uma criança que precisou transplantar o fígado de emergência e o único doador era um não aparentado. E eu consegui passar esses trâmites todos em 12 horas. Todo mundo sabendo da urgência do caso. Então, assim, isso é possível no Brasil, a gente consegue que tenha doação entre pessoas não aparentadas, mas tem um trâmite legal que eu acho que protege todas as pessoas que estão esperando um transplante. E assim, tem como resumir para a gente brevemente, desde do momento que a pessoa recebe a indicação para um transplante, acontece o que com ela? Enfim, qual é o caminho que ela, enfim, precisa seguir até, de fato, ser operada? A pessoa recebe a indicação de transplante, ela precisa ser consultada numa equipe que faça transplante, e aí o Ministério da Saúde tem essa lista de equipes que fazem transplantes no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. Essa pessoa faz os exames, avaliação pré-transplante, que é necessária para inserir esse paciente na fila de transplante, e a equipe coloca esse paciente num programa do Sistema Nacional de Transplante, onde ele fica ali cadastrado e com todas as características que vão ser puxadas quando você tem um doador e coloca os dados do doador. Esses dados são cruzados e no rim o mais compatível é chamado e no fígado o paciente mais grave ou compatível com aquele doente também é chamado. Bom, tem uns dados para trazer para vocês. De acordo com o governo federal, em 2016, mais de 90% dos transplantes realizados aqui no país foram financiados pelo Sistema Único de Saúde. O SUS ofereceu exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e também medicamentos pós-transplante. O SUS ainda possui um acordo de cooperação voluntária e solidária com todas as companhias de aviação brasileiras e também com a Força Aérea Brasileira, a FAB, para o transporte de órgãos, tecidos e também de equipes de retirada de órgãos e também transplante. Separei um vídeo que eu encontrei na internet, um vídeo oficial, enfim, que mostra pra gente alguns resultados considerados positivos em relação ao transporte de órgãos. Vamos acompanhar. O termo de cooperação é um projeto que envolve a SAC como coordenadora do projeto, o Ministério da Saúde, as empresas aéreas e os aeroportos. E é um termo que visa o transporte de órgãos, tecidos e equipes para transplante. No ano de 2016,
Considerando todos os modais de transporte, ele representou em torno de 90% de todos os órgãos transportados no Brasil. Esse transporte aéreo, que é um transporte muito ágil, célere e eficiente, a gente consegue salvar diversas vidas de várias pessoas brasileiras. Nós estamos discutindo, junto com todos os órgãos e entidades envolvidos do projeto, a possibilidade de expansão, de agregar novos parceiros ao projeto e também a possibilidade de incluir aeroportos internacionais. Vimos um exemplo considerado positivo, mas a gente colocando esses dados dentro do universo, né, de pessoas que esperam, que avaliação você faz do quanto é preciso incrementar o serviço? Bem, o Brasil é um país de tamanho continental. Isso. E os órgãos têm pouco tempo que ele pode ficar resfriado. Então, assim, num país do tamanho do nosso, é fundamental que no deslocamento de órgãos para transplante ou equipes de captação de órgãos para transplante entre vários estados brasileiros, você utilize a aviação. Durante anos, essa participação da aviação civil foi muito importante. Várias equipes do país utilizaram isso diversas vezes. As companhias aéreas, era só o Sistema Nacional agendar a participação, eles cediam lugar no voo, você ia e captava os órgãos. E, recentemente, o governo federal incluiu nisso alguns aviões da FAB para transporte de órgãos, que acelera um pouquinho mais do que o transporte de carreira habitual. O avião da Gol, ou da Azul, ou da Avianca, ou TAM, seja qual companhia for, ele não muda o horário para transportar o órgão. O avião da FAB voa só para transportar o órgão. Então, isso deu um pouquinho mais de agilidade. Não basta só isso, tá? É preciso ter mais coisas. Assim, eu digo que para o transplante melhorar e aumentar a quantidade de transplante, você precisa ter gestão querendo aumentar o transplante, você precisa ter educação médica e precisa ter educação da população. Na gestão, tem algumas outras coisas que são muito importantes. O transplante teve um reajuste de tabela em 2012, o último reajuste de tabela, mas o reajuste de tabela de acompanhamento pós-transplante e de internação de intercorrência pós-transplante não tem reajuste desde 97. Então, são 20 anos sem reajuste. Então, isso torna, se a gente não tiver reajuste, isso dificulta um programa que 90% dos transplantes são custeados pelo SUS. E o SUS que não consegue fazer uma cobertura 100%, segundo a experiência da Juliana. Você costuma dizer que quem faz o transplante não necessariamente está curado. Por que isso, né? O que está por trás dessa sua ideia? Então, na verdade, o transplante não é uma cura. Porque pode o meu rim durar 2 anos, como ele pode durar 25 anos, até eu ter meus 65 anos de idade. Mas vai lá que a gente toma remédios diários, né, que são chamados de imunossupressores, no qual a gente necessita tomar diariamente, e a falta desse remédio pode acarretar a perda do meu rim, como também pode ser do fígado, o que for. E uma né? falta que, segundo a sua experiência, é constante. É comum. É comum, não é uma coisa constante, né? Mas assim, a gente tem falta de remédios na Rio Farms, há algum tempo do azatioprina, que é um remédio que a maioria toma, né? Agora está tendo falta em São Paulo, que eu tive reclamação no nosso grupo, em Vila Mariana do Tracolimos, que são remédios essenciais para a nossa vida. E entendeu? são caros? São. O azatioprina ainda tem um valor bem menor do que o Tracolimos, mas eu tenho condições de comprar um azatioprina que custa em torno de R$190, mas tem gente que não tem, entendeu? O Tracolimos já é um pouquinho mais alto, ele está em torno de R$2.000 a caixa, entendeu? Então a gente necessita desse remédio. Sem o remédio não há vida do rim. E uma maneira que você encontrou de se manter em contato com outros pacientes transplantados foi criando aí um grupo no Facebook, na rede social, Então, não é na isso? verdade, eu entrei no grupo Nível Brasil
e eu criei o Nível Rio de Janeiro, né? Assim, para a gente fazer a troca desses remédios. Então, a gente manda para São Paulo, manda para Paraná, para onde a pessoa precisa, a gente está enviando esse remédio, quem tem para doar. É porque às vezes tem um parente que acabou falecendo, aí a gente entra em contato com essa pessoa, pede para a pessoa enviar para outra, entendeu? Porque isso ocorre e, infelizmente, nós temos que ser unidos. A gente depende daquele remédio, então o grupo se uniu mais por isso, entendeu? A gente colocou na tela para quem está em casa poder acompanhar, se é um paciente, conhece alguém, no caso, aqui no Rio de Janeiro, no caso, o transplantado renal, poder entrar em contato e, enfim, trocar informações com vocês. É o Transplantados Renais-RJ no Facebook. Mas essa, doutor Lúcio, é uma realidade comum. Vamos lá. De outros Graças a Deus não é comum. Não? Não. Isso, não faltam remédios? Falta menos assim, recentemente tem começado a faltar. Eu comecei no mundo de transplante há 20 anos. Eu falo que eu sou a nova geração de transplantador do Brasil, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E logo que eu entrei no mundo do transplante, era muito frequente a falta de remédio. Era frequente mesmo. Assim, a população transplantada não era tão grande quanto a atual. E ficava a cargo dos governos estaduais a compra e distribuição do remédio. Depois, nos anos 2000, o governo federal passou a fazer uma compra centralizada e distribuir para os estados. Então, essa compra é feita pelo governo federal. E parou de ter falta. E nos últimos anos, a gente tem começado a ver algumas faltas pontuais. Em Santa Catarina, outra em São Paulo, aqui no Rio, e que logo são supridas. Também você percebe é comum em outras, no caso dos transplantados renais, em outras cidades, em outras capitais. Sim, em outros estados ocorre, como ocorreu aqui no Rio um tempo, e agora está ocorrendo em São Paulo, e as pessoas ficam eufóricas para ter o remédio, né? Você mesma disse que conseguiu medicamento em Bahia, se eu não me engano. Isso, teve em Minas Gerais. Em Minas. Teve um tempo que o Tracolimo estava em falta, eu entrei em contato com uma pessoa de Minas que tinha como me doar, ela me mandou. É até meio perigoso, porque a questão de enviar remédios desse porte pelo correio, mas a gente necessita tanto que acabam enviando para o outro. Sem controle de temperatura, isso pode fazer o remédio funcionar pior. Fica aí até, mais um apelo, um reforço para que o Estado, as instituições realmente melhorem esse serviço para evitar esse tipo de coisa, essas situações de risco para todos os transplantes. A gente está caminhando para o minuto final já do programa. Não podemos encerrar antes de você deixar uma mensagem para quem está em casa, que passa por essa situação, e a sua, doutor, do que é necessário fazer para ser um voluntário. É muito simples, não é? Sim. Basta conversar em casa sobre a sua vontade de doar órgãos. Tem que deixar isso claro oficialmente. Esse assunto, doar órgãos, é muito mais fácil quando a gente está em casa, jantando, conversando na sala de estar, do que na porta do CTI. Imagina a situação na porta do CTI, onde uma mãe acaba de receber a notícia que o filho faleceu. E algum tempo depois vem alguém e pergunta se ela quer doar os órgãos. Se essa ideia já está bem formada, isso é mais fácil do que na porta do CTI. Quer deixar uma mensagem, Juliana? Então, eu queria deixar, como transplantada, eu queria mostrar para a sociedade toda que a gente fica tão desesperado que só depende de uma palavrinha de um familiar, de falar assim, pode doar os órgãos do meu filho. Porque lá, naquela fila, são 10 mil pessoas esperando um rim, entendeu? Então, não custa nada. É questão de conscientizar e solidariedade, como disse o doutor. A gente aguarda que todos possam doar, após a morte, né, os seus órgãos, não só o rim, como o fígado, como córnea, como vários outros que possam ser doados. Porque tem muita gente precisando. Muito obrigada, tá, pela participação de vocês no programa. Nós que agradecemos. Até a próxima. Obrigada a você também pela companhia. É possível rever essa conversa no futuraplay.org. Tchau, tchau.